Conceito de responsabilidade civil e atos lícito e ilícito e teorias do risco, teoria objetiva e teoria subjetiva. 1. Responsabilidade civil, 1.1 conceito. 2. Atos lícito e ilícito, Código Civil, artigo 186, definição do ato ilícito, mas o artigo 187 do Código Civil, da mesma forma, comete ato ilícito quem abusa de seu direito. 3. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Código Civil, artigo 927, caput, que trata da responsabilidade subjetiva, o caput. 4. Teoria do risco proveito, parágrafo único Código Civil do artigo 927. 5. Teoria da responsabilidade subjetiva, caput do artigo 927 Código Civil. 6. Teoria da responsabilidade objetiva, Código Civil, parágrafo único do artigo 927. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil quer dizer dever de indenizar. Responsabilidade civil, conceito, é toda ação ou omissão que viola uma norma jurídica estabelecida ou prefixada por lei ou por contrato. A responsabilidade civil decorre de uma conduta voluntária, violadora de um dever jurídico, ou seja, da prática de um ato jurídico, que pode ser lícito ou ilícito. Atos lícito e ilícito. Ato jurídico é espécie de fato jurídico. Fato jurídico, em lato sensu, ou sentido amplo, são classificados em fatos naturais e fatos humanos. Fatos naturais decorrem da natureza e, por seu turno, podem ser classificados em ordinários e extraordinários. Os ordinários são o nascimento, a morte. Os extraordinários são tempestade, terremoto. Os fatos humanos são divididos em lícitos e ilícitos. Atos lícitos são os atos humanos, a que a lei dispõe os efeitos desejados pelo agente. Está prescrito no artigo 186, no que concerne os atos ilícitos. Artigo 186, Código Civil, /02. Entre aspas, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, fecha aspas. No Código Civil, o conceito de ato ilícito está tipificado no artigo 186 do referido diploma. Atos ilícitos incorporam a categoria dos atos jurídicos pelos efeitos que produzem, entre parênteses, geram a obrigação de reparar o prejuízo. Código Civil, artigos 186 e 927, fecha parênteses. Ato ilícito é o praticado com infração ao dever legal de não violar direito e não lesar a outrem. Este dever é imposto a todos no artigo 186 do Código Civil. Também o comete quem de seu direito, entre parênteses, artigo 187 do Código Civil, fecha parênteses. Ato ilícito é assim a fonte de obrigação a de indenizar ou ressarcir conduta por meio de ações ou omissões culposas ou dolosas do agente,
das quais resulta dano para outrem. Artigo 927 caput do Código Civil /02, entre aspas, aquele que, por ato ilícito, entre parênteses, artigos 186 e 187, fecha parênteses, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, fecha aspas. O caput do artigo 927 CC /02 trata-se da responsabilidade subjetiva. Parágrafo único do artigo 927 CC /02, entre aspas, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem, fecha aspas. Trata-se o parágrafo único do 927 CC /02 da responsabilidade objetiva. Cuidado! Regra geral é que a responsabilidade é objetiva, salvo em casos previstos por lei, é que a responsabilidade seja subjetiva. Exceção à regra geral, dois pontos. A responsabilidade é subjetiva em casos especiais, ou seja, previstos por lei, a responsabilidade é subjetiva. O caput do artigo 927 do Código Civil /02 cuida da responsabilidade subjetiva, enquanto que o parágrafo único do artigo 927 do CC /02 refere-se da responsabilidade objetiva. Teoria do risco-proveito, entre parênteses, Código Civil, parágrafo único do artigo 927, fecha parênteses. De acordo com a teoria do risco, toda pessoa que exerce alguma atividade que cria um risco de dano para terceiros deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. Ou seja, a responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a ficção de risco. Por que teoria do risco-proveito? Porque a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Por exemplo, atividades perigosas que se encontram tanto no Código Civil como em leis extravagantes. Teoria subjetiva na responsabilidade civil. Aponta tal concepção aquele que, através de sua atividade, cria um risco de dano para terceiros, tem por obrigação repará-lo, ainda que sua atividade e o seu comportamento sejam limpos de culpa. Teoria objetiva da responsabilidade civil. Do ponto de vista da responsabilidade objetiva ou teoria da responsabilidade sem culpa, o que afasta a necessidade de comprovação da culpa ou dolo do agente público e se fundamenta no fato de que o Estado tem o dever de indenizar baseado na noção de risco, pois ele, o Estado, presta serviço público, assumindo o risco.